Vamos ver o método da secante, né, ou o método das secantes. Né? Agora, a ideia é a seguinte, quer dizer, vamos... A mesma analogia que a gente tem feito para todos os outros métodos, né? Tem uma corda estendida entre dois países, né? Essa corda que está aqui em vermelho escuro, tem duas árvores, cada corda está amarrada na ponta, numa das árvores, cada ponta da corda está amarrada numa das árvores, e eu estou querendo saber onde é que essa corda corta a fronteira dos dois países. Tá? Agora, o que a gente vai fazer é a gente vai pegar uma outra corda auxiliar, tá certo? E fazer essa corda passar por dois pontos, essa corda auxiliar, por dois pontos da outra corda, da corda inicial. Tá? Ou seja, seccionar, fazer uma secção. Na verdade, né, passar por dois pontos diferentes dessa corda, certo? Botar ela retinha, essa outra corda, e no ponto onde ela tiver encontrando a fronteira, pode ser um bom ponto, pode ser uma boa aproximação para o ponto onde a corda vermelha atravessa a fronteira. Na verdade, se realmente esses dois pontos estiverem realmente muito próximos da fronteira, né, essa aproximação pode ser muito boa. No fundo, é essa a ideia do método da secante. Tá legal? Quer dizer, eu pego dois pontos na corda, tá certo? Original, e passo, né, uma corda reta aqui por esses dois pontos até encontrar a fronteira. Do ponto de vista matemático, para eu poder utilizar esse método, é como os anteriores, quer dizer, eu vou ter que ter um f de A e um f de B com sinais trocados, tá? E a função tem que ser contínua. Senão não tem como saber que tem uma raiz aqui. Na verdade, para o método das secantes, ou método da secante, tem mais coisa a ser, que é pedida. Nós vamos ver, bem semelhante a Newton, o método de Newton, mas, quer dizer, essa condição aqui de você ter a reta passando, desculpa, o gráfico passando e cortando o eixo horizontal é essencial. Tá? Então vamos lá falar um pouco do método das secantes, como é que ele é feito. Né? Quer dizer, uma alternativa ao método de Newton, quando por alguma razão, né, você não quer ou não sabe calcular a derivada. Tá? É muito comum, em problemas reais, que o cálculo da derivada seja muito caro, ou seja, muito difícil. Né? E nesses casos, então, você não consegue usar o método de Newton bem. Então, você usa o método, né, o método da secante. Tá? Como é que você usa o método da secante? Tá? Você, em vez de partir de um ponto inicial, você parte de dois pontos iniciais. Tá certo? Aqui, no caso, o ponto x1 e x0, tá certo? x1 e x0 aqui. E traço uma secante passando por esses dois pontos, tá certo? Aqui em vermelho eu estou traçando uma secante, tá legal? Onde ela cortar o eixo horizontal, no ponto x2, eu calculo aqui a imagem desse ponto. Se for zero, achei. Se for diferente de zero, eu continuo, tá certo? E aí passo a usar como os pontos agora né, o x1 f de x1 e x2 f de x2. Tá? Como é que calcula esse x2? Bom, primeiro vamos mostrar como eu calculo, depois eu vou explicar. Tá? É uma fórmula muito semelhante à fórmula de Newton. Né? Só que aqui tem esse termo aqui, vamos ver como é que esse termo aparece. Tá? Vamos calcular as coordenadas, tá? Quer dizer, a partir dos valores x0, f(x0) e x1, f(x1). Tá? Eu vou fazer, na verdade, semelhança entre esses dois triângulos aqui, o triângulo em amarelo e o triângulo em azul. Tá certo? Então, vou fazer, quer dizer, que catetos correspondentes estão na mesma razão que os outros catetos correspondentes. Tá? Então, vou fazer, né, que x1 menos x2, tá certo? Esse cateto menor está para esse cateto maior aqui, x0 menos x1, assim como esse cateto aqui, que é f de x1 menos 0, está para esse cateto... Desculpa, estou falando besteira. x1
está para x2, assim como x0 está para x1. Esse menor aqui, esse menor, besteira minha. Tô falando besteira. Podia ser também esse outro, mas eu quero fazer dessa forma. Tá? Porque a regra que eu montei foi essa. Podia ser diferente. E esse aqui tá para esse aqui. Tá certo? Então, f de x1, 0, tá para f de x0 menos f de x1. Tá? Tem várias semelhanças aqui, essa é uma delas. Então, caindo aqui nessa fórmula, né, fazer um pouquinho de aritmética, passo esse cara aqui para cima, né, passo x2 para o outro lado, troco o sinal de todo mundo e caio aqui naquele formato ali, tá? Caio aqui nesse formato. É comutativo aqui, né? Observem que essa fórmula é muito semelhante a Newton, né? Só que no lugar de 1 sobre a derivada, eu tenho essa razão aqui. Mas, poxa, essa razão aqui, vamos pensar bem, né? A derivada é aproximadamente essa razão, né? Na verdade, quer dizer, essa aproximação faz todo sentido, porque quando o x0 tende a x1, né, a derivada no ponto. Desculpa, tá trocado aqui, né? Na verdade, teria que ser x1 tendendo a x0. Eu vou consertar isso aqui. Que aí seria a derivada no ponto x1, né? x1 tendendo a x0. Aqui da outro lado eu não preciso mudar, porque mudar um, mudar outro, dá no mesmo, né? Mas vou mudar só para sinais trocados, mas só para ficar como a gente está acostumado a ver. Mas não precisava ter mudado esse sinal aqui, não precisava. Esse x1 teria x0, sim. Eu tinha que mudar, estava errado. Esse aqui não, né? E trocar o sinal de baixo, trocar o sinal de cima, dá no mesmo. Tá? Quando esse limite estiver bem definido, isso aqui é a derivada. Né? Então, na verdade, isso é muito próximo de Newton. E quanto mais próximo x1 for de x0, mais próximo a gente vai estar de Newton. Tá legal? Bom. Agora, isso também pode ser uma outra interpretação. Pode haver uma outra interpretação, repara. Se eu desenvolver essa conta aqui, né, passar aqui para cima, um pouquinho de aritmética, eu caio numa fórmula muito parecida com a fórmula, na verdade, a fórmula igual, né, da fórmula da falsa posição. Só que, nesse caso, na falsa posição, os pontos x, as imagens fx0 e f de x1 estão em lados opostos do eixo horizontal. E aqui não. Aqui não estão lados opostos. Né? Então, mas a fórmula é a mesma, né? Mesmo jeitão da fórmula. Tá? Então, a gente vai ter que tomar cuidado, porque como a gente não tem garantido que o f de x0 e o f de x1 tem sinais opostos, a gente tem que garantir de alguma outra forma que tem uma raiz. Mas, por enquanto, vamos assumir que a raiz tem e não tem problema. Tá? Só que a raiz, nesse caso aqui, não vai estar entre o x0 e o x1. Tá? Pode até estar, mas não é necessariamente vai estar. Bom, então, eu calculei aqui, né, como eu mostrei aqui em cima, eu calculei o x2, tá certo? Calculei o x2, calculo a imagem do x2, que é o f de x2, tá certo? Está aqui em cima. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês verem melhor. Tá certo? Calcula a imagem né, do x2, que é o f de x2, e agora eu passo uma secante, né, por x1, f de x1, e x2, f de x2. E encontro aqui o x3. Tá certo? Como é que é o x3? Bom, o x3 a equação, a fórmula é a mesma. Né? Só que no lugar de... Né, eu estou trocando. Tá? Eu estou botando no lugar de x1 eu botei x2, no lugar de x0 eu botei x1. Mas é a mesma fórmula, mesma ideia. Você pode demonstrar isso aqui igual como fizemos anteriormente. Tá legal? x3. Veja a imagem de x3. Faço outra secante. Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui para vocês verem. Né? Faço outra secante, passando agora, tá certo? Por f de x3, x3 e x2, f de x2. Bom, não tem jeito. Aqui, graficamente, ele cai em cima
na interseção, posso parar. Graficamente, pelo menos, eu posso parar. Tá? E a fórmula é exatamente a mesma da anterior. Só trocando, atualizando os pontos que eu estou calculando. Tá? Vamos começar agora usando uns pontos em locais diferentes. Tá? Vou usar agora esses dois pontos aqui. Ó. Vou usar o x1 e o x0 aqui. Tá? Então, f de x1, x1 é aqui, né? x1, f de x1 é aqui, x0, f de x0 é aqui. Tá? Traçando a secante, eu encontro o x2 aqui. Repara que caiu num ponto bem diferente, né? E bem mais longe até do que inicialmente. Calculo x2, f de x2, tá certo? Usando a fórmula anterior, não tem nenhuma mudança na fórmula, tá certo? Traço, né, a secante do x2, f de x2 até o x1, f de x1 aqui, tá vendo? Isso aqui em azul escuro. E calculo x3. Tá certo? Calculo x3 usando a fórmula, como sempre. Tá? Visualmente ainda dá, né? Dá mais um passo, porque eu estou aqui, né? Então tá longe ainda de... Não é um... Vou calcular o x4. Só que agora, botando o x4, repara, essa curva dourada aqui, deixa eu tirar um monte de coisa aqui. Olha só, ela é muito... Está muito... Essa curva, ela passa muito em cima, né, do gráfico da função. Né? Então, assim como no caso anterior, o x4 vamos considerar como sendo a solução. Pelo menos graficamente seria a solução. Repara que eu vim de um lugar diferente e acabei fazendo o mesmo número de passos até chegando no mesmo lugar. Evidente que algumas decimais finais lá vão ser diferentes, mas vai ser bastante semelhante. Tá? Agora vamos calcular, pegar outros dois pontos. x1, 0 e x2, 0. Tá? E traçar uma secante. Olha só o problema. Esses dois pontos estão no intervalo AB, intervalo em que não haveria nenhum problema com os métodos da bisseção e da falsa posição. Mas olha aqui, ó. Se eu traçar a secante fica paralela ao eixo horizontal. Não vai encontrar nunca. Tá certo? Então, quando eu desenvolver, se eu não souber, né, se eu não souber que os pontos são, que a secante é paralela, quando eu fizer a conta aqui, vai dar zero, né, porque a altura do f de x0, né, vai ser igual à altura do f de x1. Quando eu fizer essa diferença aqui, deu zero. Um abraço. Não tem o que fazer. Tá? Então, é muito semelhante a Newton, né? Newton eu pegava aqui um ponto de máximo local e aqui eu pego dois pontos próximos desse máximo local. Pronto. Tem o mesmo problema. E também semelhante ao que aconteceu a Newton, se eu pegar dois pontos aqui, tá vendo? Ó, x1 e x0 agora aqui, ó, traçar a secante, ela vai cair lá do outro lado. Tá? E dependendo do gráfico, pode ser que o próximo ponto, né, eu não consiga nunca mais chegar no ponto, né? Aqui perto do ponto da raiz, né? Pode ser que eu nunca mais chegue. Então, são os mesmos problemas que a gente viu para Newton. Tá legal? Então, o método da secante, essencialmente, é um método de Newton em que você não sabe calcular a derivada. Ou é um método da posição falsa em que os pontos estão do mesmo lado, não necessariamente estão em lados diferentes, tá? Mas que você tem alguma outra garantia de que você está se aproximando da raiz. Tá? Mas é melhor pensar como, acho que o mais correto pensar como um método de Newton menos preciso, no sentido de que ele está fazendo uma aproximação à derivada, e não a derivada propriamente dita. Tá? Tem uma observação que a gente vai, quando fizer o código, a gente vai ver que a escolha dos pontos no método da secante, x1, x0, dependendo da ordem que você fizer, x0, x1 ou x1 e x0, vai dar diferença, mas a diferença aqui não é muito importante. Eu vou mostrar isso na programação, para o senhor entender o que eu estou falando. Tá? Então, por enquanto, vamos parar